Eu trouxe a parte 1, eu vou deixar esse link aqui nos comentários, que é o primeiro, eu lendo a Bíblia do Satã, para vocês poderem entender essa parte aqui, porque é a parte 2. Então, só para resumidamente, eu vou continuar aqui a Bíblia do Satã, tá certo? E conta aqui nos comentários o que vocês acharam da Bíblia do Satã. E é isso, gente, bora para o vídeo. No último vídeo que eu postei da Bíblia do Satã, foi a linguagem inteligível, né? Mas agora eu vou continuar. Se os padres e ministros fossem usar as técnicas para encher suas igrejas 100 anos atrás, que usam nos dias de hoje, eles poderiam ser caricaturados de heresia, chamados de demônios, frequentemente perseguidos, mas certamente excomungados sem exercitação. Os religiosos lentamente nos deveriam acompanhar os tempos, esquecendo que, duelando com os fatores limitados e as mais profundezas mortais leis das religiões da luz branca, nunca pode haver suficiente mudança para encontrar as necessidades do homem. As religiões do passado têm sempre representado a natureza espiritual do homem, com pouca ou nenhuma preocupação com as suas necessidades carnais ou mundanas. Eles têm considerado a sua vida apenas transitória, e a carne nada mais que uma concha, prazer físico trivial, e a dor com a conveniente preparação para o reino de Deus. Quão bem e completa hipocrisia vem adiante quanto honrado faz uma mudança em sua religião para acompanhar a natural mudança do homem. O único que o cristianismo pode eterna e completamente servir às necessidades do homem e converter-se ao satanismo agora. Tem se tornado necessária uma nova religião baseada nos instintos naturais do homem para vir adiante. Eles lhe deram um nome e é chamado satanismo. E é este poder condenado que tem causado controvérsias religiosas para que o controle da natalidade, uma descontente admissão que a atividade sexual por divertimento está aqui para permanecer. E o demônio que induz as mulheres a mostrarem suas pernas para excitar os homens, os mesmos tipos de pernas agora socialmente aceitáveis de serem admiradas, que são mostradas pelas jovens religiosas quando elas caminham de lá para cá com suas roupas curtas, que posso encantador na direção direita ou esquerda. É possível que nós logo vejamos topless de religiosos sexualmente rebolando seus corpos nas igrejas. Satã sorri e diz que adoraria essa finura. Muitas religiosas são moças muito lindas com pernas bonitas. Muitas igrejas, com algumas das maiores congregações, têm os maiores aplausos. Música sensual também, satanicamente inspirador, afinal. O demônio sempre tem sido tem as melhores músicas. As pinces da igreja, apesar de toda a conversa de Altmarte sobre a colheita generosa do Senhor, nada mais é do que uma boa desculpa para a glutonaria do domingo, e cada um sabe que muito mais que a leitura da Bíblia anda pelos arbustos. O angariador de fundos auxiliar em muitos bazares de igrejas é comumente conhecido como um carnaval, que é usado para a celebração da carne. E agora o carnaval está ok, porque o dinheiro vai para a igreja e deste modo pode ser pregado contra as tentações do demônio. Será dito que essas coisas são apenas artifícios e cerimônias pagãs que os cristãos pegaram e pregador deles. Verdade, mas os pagãos revelaram as delícias da carne e foram condenados pelas mesmas pessoas que celebram seus rituais, mas chamados por nomes diferentes.
Os padres e ministros estão na linha de frente das demonstrações de paz e o mentindo nas estradas de forró, na frente dos trens carregando material de guerra, com a tanta dedicação quanto os seus irmãos de clero, dos mesmos seminários que estão abençoando as balas e bombas e combatendo nas capelas das Forças Armadas. Alguém deve estar errado em algum lugar. Seria Satã o único qualificado para agir como opositor? Certamente eles o chamam assim. Quando um filhote de cão alcança a maturidade, se torna cachorro. Quando o gelo derrete, é chamado de água. Quando 12 meses foram usados, nós temos um novo calendário, com o apropriado nome cronológico. Quando a mágica se torna fato científico, nós referimos a ele como a medicina, astronomia e etc. Quando um nome não mais é apropriado para determinada coisa, é lógico apenas mudá-lo para um novo que é melhor se adapte ao assunto. Porque estão nos seguindo ao mesmo processo na área da religião. Por que chamar a religião do mesmo nome quando as dogmas desta religião não mais se adaptam ao original? Ou se a religião prega as mesmas coisas de sempre, mas seus seguidores não praticam quase nada dos seus ensinamentos, por que continuar a chamá-lo pelo nome dado aos seguidores dessa religião? É satanismo puro, né? Se você não acredita no que a religião ensina, porque continua a suportar uma crença que é contraditória com seus sentimentos, você nunca deverá votar numa pessoa ou numa ideia em que não acredita. Então, por que perde o seu voto eclesiástico com uma religião que não é consistente em sua convicção? Você não tem direito de se queixar sobre uma situação política para a qual tenha votado ou defendido em qualquer momento, que inclui voltar atrás complacentemente com os vizinhos, que aprovam essa situação. Só porque eles são muito preguiçosos ou covardes para falar sua mente. Assim é o escrutínio religioso. Igualmente, se você não pode ser agressivamente honesto em suas opiniões por causa das suas consequências desfavoráveis de empregados, líderes comunitários e etc., você pode pelo menos ser honesto consigo mesmo. Na privacidade do seu próprio lar, com os amigos íntimos, você deve fortalecer a religião, que possui os seus maiores interesses no coração. O satanismo é baseado numa filosofia muito sadia, diz o emancipado, mas por que chamá-lo satanismo? Por que não chamá-lo de algo tipo humanismo ou um nome que poderia ter conotação de um grupo de feitiçaria? Algo que é um pouco mais esotérico, algo menos barulhento? Há mais de uma razão para isto. Humanismo não é religião, é simplesmente um modo de vida, com nenhuma cerimônia ou dogma. Satanismo tem ambos, dogma e cerimônia. Dogma, como foi explicado, é necessário. Satanismo difere grandemente de todas as outras denominadas. Feitiçaria branca ou grupos mágicos atualmente no mundo, estas moralistas arrogantes religiões que protestam que seus membros usam os poderes da magia apenas para propósitos altruísticos. Satanistas olham com um destes grupos de feitiçaria branca porque eles sentem que o altruísmo está doente num plano mercantil. Não é antinatural ter o desejo de obter as coisas para si mesmo. O satanismo representa uma forma de egoísmo controlado. Isso não significa que você nunca faça nada para ninguém mais. Se você fazer alguma coisa para alguém que você quer torná-lo feliz, a felicidade dele lhe dará uma sensação de gratificação. O satanismo defende uma prática modificada de regra de ouro. Nossa interpretação para esta regra é: faça com os outros o que eles fazem com você. Porque se você faz os outros o que eles deveriam fazer com você, eles em retorno tratam você mal e vai fazer contra a natureza humana, tratá-lo com consideração. Você deveria fazer os outros mesmo que fariam a você, mas a sua cortesia não é retornada
a eles deveriam ser tratados com a vingança que merecem. Os grupos de feitiçaria branca dizem que você... Feitiçaria branca, gente, é essas do cristianismo, tá bom, gente? Essas que... Aí da Umbanda, né? Que acredita em Deus, Deus da Bíblia Sagrada. Eles são da feitiçaria branca. O satanismo, ele é da feitiçaria negra, escura. É do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Não é do lado branco, não. Da feitiçaria branca. Da magia branca, né? Que eles são da magia branca, esses cristãos. E o satanismo é da magia negra. Mas no final, todas são iguais. Todas são as mesmas coisas. Os grupos da feitiçaria branca dizem que se você amaldiçoar uma pessoa, isto retornará você em triplo, virá ao lar para pernoitar, ou em algum momento bumerangue, retornará em quem enviou. Esta é a outra indicação de filosofia baseada na culpa que defendida por esses neopagãos, grupos de pseudo-cristãos. Feiticeiros brancos querem pesquisar a feitiçaria, mas não podem divorciar a si mesmos dos estigmas arraigados. Assim, eles se chamam magos brancos. E centenas por cento da sua filosofia baseada nos vulgares e triviais dogmas do cristianismo. Qualquer um que pretenda se interessar em mágica e ocultismo por razão às outras do que ganhar poder pessoal é o pior tipo de hipocrisia. O satanismo respeita o cristianismo pelo menos por ser uma filosofia baseada na culpa, mas só pode sentir-se desprezo pelas pessoas que tentam parecer emancipadas da culpa por se ligarem a um grupo de feitiçaria. Então praticam a mesma filosofia básica do cristianismo. Magia branca é supostamente usada somente para o bem ou propósitos instrutivos. Magia negra, como dissemos, é usada somente para o egoísmo e razões diabólicas. Satanismo não desenha nenhuma linha divisória mágica e é mágica ou mágica. Seja usada para ajudar ou embaraçar. O satanista, sendo um mágico, teria a habilidade de decidir o que é justo e não aplicar os poderes da mágica para alcançar suas metas. Durante as cerimônias da magia branca, os praticantes permanecem dentro de um pentagrama para se protegerem das forcas do mal que eles chamaram para ajudá-lo. Para o satanista, parece uma grande hipocrisia chamar essas forças para auxiliarem, enquanto os mesmo tempo se protege daqueles poderes verdadeiros que se perderam em assistência. O satanista entende que somente se pondo em aliança com essas forças pode ele completamente e sem hipocrisia utilizar os poderes das trevas na sua melhor vantagem. Numa cerimônia mágica satânica, os participantes não unem as mãos das mãos e dançam. O nome aqui em inglês, no círculo queimam velas de várias cores para diferentes desejos, chamados nomes de Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto supostamente praticam as artes negras, pegam um santo por guia pessoal para obter ajuda para seus problemas. Molham a si mesmo com óleos aromáticos e esperam que o dinheiro apareça. Meditam para chegar o grande despertar espiritual. Recitam os longos encantadores com o nome de Jesus, tecido em grandes medidas entre muitas poucas palavras e etc. E nauseio. Porque este não é o modo de praticar magia satânica. Se você não pode se divorciar de sua autoilusão hipócrita, você nunca terá sucesso como mágico, muito menos como um satanista. A religião satânica não é tão levando a moeda, atirou-se completamente fora. Por esta razão, porque ela deveria sustentar muitos princípios para a qual é completamente oposta, se denominando de qualquer outra coisa além do nome que está totalmente em comunhão com as doutrinas
contrárias que fazem a filosofia satânica. O satanismo não é uma religião, é uma religião é a religião da carne, do mundano, da matéria. Tudo que é regido por Satã é personificação do caminho da mão esquerda. Inventivamente, a próxima questão arguida é: admitido, você não pode chamá-lo de humanismo, porque humanismo não é uma religião. Mas porque igualmente numa religião, em primeiro lugar, se tudo o que você faz é o que vem naturalmente de qualquer maneira, por que não fazê-lo exatamente? O homem moderno tem sido um longo caminho. Ele tem se tornado frustrado com dogmas sem sentidos das religiões passadas. Nós estamos vivendo numa época de iluminação e psiquiatria tem feito grandes avanços no esclarecimento humano quando a sua verdadeira personalidade. Estamos vivendo numa era de qualidade intelectual distinta de qualquer outra que o mundo já viu. Tudo isso está muito bom, mas há uma falha neste novo estado de qualidade. É uma coisa aceitar algo intelectualmente, mas aceitar a mesma coisa emocionalmente é um assunto completamente diferente. A única necessidade que a psiquiátrica não pode preencher é inerente necessidade humana de emocionar através do dogma, ou o homem necessita dogma, ritual, fantasia e encantamento. A psiquiatria, apesar de todo o bem que tem feito, tem roubado do homem da maravilha e fantasia que a religião no passado o promoveu. O satanismo, realizando as necessidades correntes do homem, preencheu a antiga lacuna entre a religião e a psiquiatria. A filosofia satânica combina os fundamentos da psicologia do bem-estar, honestamente emocionalizado ou dogma, promove o homem com a sua mais necessitada fantasia. Não há nada errado com a dogma suprir não é baseado em ideias ou ações que vão completamente encontrar a natureza humana. O caminho mais rápido entre os dois pontos é a linha reta. Se todas as culpas que têm sido construídas podem ser transformadas em vantagem, eliminar a necessidade da purgação intelectual da psique, da tentativa de limpá-lo de todas as repressões. O satanismo é uma única religião conhecida pelo homem que o aceita como ele é e promove a racionalidade de tornar uma coisa má numa coisa boa e melhor do que esforçando-se excessivamente para eliminar a coisa má. Por essa razão, depois de avaliar intelectualmente os seus problemas através do seu senso comum, extrair o que a psiquiatria nos tem ensinado, se você ainda não pode emocionalmente liberar a si mesmo da sua injustificada e por suas teorias em ação, então você deveria aprender a fazer a sua culpa trabalhar para si. Deveria agir sobre os seus instintos naturais e então, se você não consegue se realizar sem o sentimento de culpa, divertir-se. Isso aqui é a parte, gente, dessa parte de que os crentes eles gostam de culpar algo, o diabo, o Satanás, e não gostam de culpar a si mesmo, que pelos seus instintos naturais, né? Que ele que erra, ele que faz o mal ao próximo, ele que faz isso está na nossa natureza, no corpo humano, né? O ser humano ele é falho, ele tá todo tempo ali fazendo o que é ruim, ou enfim, por que não culpar você mesmo? Isso aqui eu tô falando sobre esse assunto aqui da Bíblia satânica, tá bom? Você não consegue se realizar um sentimento de culpa, divirta-se da sua culpa. Isto pode soar como uma da contradição que temos, mas se você pensar sobre isto, culpar pode frequentemente acrescentar um estímulo ou sentidos. Os adultos deveriam aprender bem a lição com as crianças. As crianças frequentemente têm prazer em fazer alguma coisa que eles sabem que não deveriam fazer. Sim, os tempos mudaram, mas o homem não. A base do satanismo sempre existiu. A única coisa nova é a organização formal de uma religião baseada nas peculiaridades universais do homem por séculos. Variais estruturais de concreto, pedra, argamassa e ferro têm sido devotadas e a abstinência do homem. E é o grande momento para os seres humanos parar de combater entre si.
devorar o seu tempo para construir templos destinados à indulgência humana. Mesmo que os tempos tenham mudado, sempre farão o homem permanecer basicamente o mesmo. Por 2000 anos, o homem tem feito penitência por algo que ele nunca deveria ter tido, para sentir culpa ou primeiro lugar. Nós estamos cansados de recusar a nós mesmos os prazeres da vida que merecemos. Hoje, como sempre, o homem necessita desfrutar a si mesmo aqui e o agora, em vez de esperar por suas recompensas do céu. Então, por que não tem uma religião baseada na indulgência? Certamente é mais consistente com a natureza da besta. Nós não estamos mais suplicando fracamente, tremendo diante de um impiedoso Deus que não se preocupa se nós vivemos ou morremos. Nós temos outro respeito pessoais orgulhosas. Nós somos satanistas. Inferno ou demônio é como vender a sua alma? O satanista ele vende a sua alma para o diabo ou para Satanás? Satã certamente tem sido o melhor amigo que a igreja já teve, pois ele tem cuidado desses negócios todos esses anos. A falsa doutrina do inferno e do demônio tem permitido às igrejas protestantes católicas florescerem por muito tempo. Sem um demônio para apontar seus dedos, os religiosos do caminho da mão branca, da magia branca, né, que são os cristãos, não deveriam ter nada com que ameaçar os seus seguidores. Satã o deixa em tentação. Satã é depravado. Satã é cruel. Satã é brutal. Eles advertem. Se você cair na tentação do demônio, então seguramente sofrerá danação eterna e queimará no inferno. O significado semântico de Satã é o adversário, ou oposição, ou acusador. A real palavra devil vem do indiano dev, que significa Deus. Satã representa a oposição de todas as religiões que servem para frustrar e condenar o homem pelos seus instintos naturais. Ele tem sido conhecido pelo papel do demônio, porque ele representa os aspectos carnais, terrestres e mundanos da vida. Satã é o principal demônio do mundo ocidental. Foi originalmente um anjo cuja a obrigação era informar os pecados humanos a Deus. Não foi antes do século X1V que ele começou a ser descrito como uma divindade do mal, que era a parte do homem e a parte animal, como um bode com chifres e casco antes do cristianismo derem a ele o nome de Satã, Lúcifer e etc. O lado carnal da natureza humana foi governado pelo deus que era então chamado de Dionísios, ou Pan, descrito como um santiro ou fauno pelos gregos. Pan foi originalmente um bom moço, simbolizava a fertilidade e fecundidade. Sempre que as nações surgem sobre uma nova forma de governo, os heróis do passado se tornam os vilões do presente. Assim é com a religião. Os cristãos mais primitivos acreditavam que as divindades pagãs eram demônios e usava, né, a magia negra. Milagres celestes eram denominados magia branca. Esta era uma exclusiva distinção entre as duas. Os velhos deuses morreram e caíram no inferno e se tornaram demônios. O bugado usado para apavorar as crianças era um originário do eslavo, que significa, assim como em hindu, é um nome inglês aqui, gente. Muitos prazeres respeitados antes do cristianismo foram condenados pela nova religião. Existiu-se uma pequena mudança para transformar os chifres e as patas de Pan no mais convincente de demônio. Os tributos de Pan seriam cuidadosamente transformados em acusação, com punição dos pecados, e então metamórfos estavam completa. A associação de bode com o demônio é encontrada na Bíblia cristã. No dia mais santo do ano, né, era celebrado sorteando 2 bodes sem macular. Uma para ser oferecido ao Senhor e outro para ser Azazel. Os bodes carregando os pecados das pessoas encaminhadas ao deserto e se tornavam bodes expiatórios. Esta é a origem do bode, que é ainda usado nas cerimônias maçônicas de hoje e assim como era usado no Egito.
onde uma vez por ano era sacrificado a Deus. Os demônios da espécie humana são muitos e sua origem diversificadas. Execução do ritual satânico não adota denominação absoluta de demônios. Esta prática é seguida apenas por aqueles que têm medo das forças que conjuram. Supostamente, os demônios são espíritos malevolentes, com atributos que conduzem a deterioração de pessoas ou eventos que eles têm contato. A palavra grega, demon, significa espírito guardião e uma fonte de inspiração, e esteja certo, mais tarde, teológicos inventam legiões de pressagiadores de inspiração, todos perigosos. Satanismo não chama furtivamente esses demônios de inferiores, mas audaciosamente invoca aqueles que são habitantes do exército infernal, do ultraje de longa duração, os próprios demônios. Teólogos catalogaram alguns nomes de demônios na sua lista de malignos, como deveriam se esperar, mas a lista de segue contém os nomes mais evitavelmente usados no ritual satânico. Esses são os nomes origem de deuses e deusas denominados que fazem grande parte da ocupação do real palácio do inferno. Satã, em hebreu, adversário, opositor, acusador, senhor do fogo, inferno. O sul, Lúcifer romano, conduz a luz, iluminação, o ar, a estrela do amanhã, enfim. Também é chamado de Abaddon, enfim. Tá dando as origens aí dos nomes, né? Inimigo, tem todos os seus significados. Diabo, Satanás, tem todos os seus significados, né? E entre essa parte aí, gente, de que o satanista ele faz bem sua alma pro diabo, ele não faz isso porque ele se vê como seu próprio Deus, né? E ele sabe que ele é o seu próprio Deus e ele não tem necessidade de ficar matando outro Deus ou matando outro ser humano para poder fazer algum ritual. Então ele não pega animais para poder fazer rituais. Ele não pega crianças, ele não pega pessoas, porque são vidas. E esse satanismo do Anton LaVey não envolve sangue, né? E você vai ver na Bíblia Sagrada, né? Que é o que mais tem lá em Levítico, é só bruxaria, ritual de sangue, de animais, né? E enfim. Então, eu li bastante aqui a Bíblia Satânica para vocês, do Anton LaVey. Tá bom, gente? Tem mais coisas ainda. Satanismo não é necessário vender sua alma ao demônio ou fazer um pacto com Satã. Essa ameaça foi inventada pelo cristianismo para aterrorizar as pessoas. Assim elas não se perderiam no caminho, com dedos repreensivos e vozes tremidas. Ensinaram aos seus seguidores que se excedesse as tentações de Satã é de vivessem as suas vidas de acordo com as suas predileções naturais. Eles teriam de pagar por seus pecados prazerosos, dando suas almas a Satã, e sofrerão no inferno por toda a eternidade. Pessoas começaram a acreditar que a alma pura era um passaporte, né, para a vida eterna. Profetas piedosos ensinaram o homem a temer Satã, mas é os que temos como temer a Deus. Se Deus é tão misericordioso, porque as pessoas têm de temê-lo. Vamos acreditar no que não há lugar em algum que possamos escapar do medo. Se você tem que temer a Deus, por que não ser um temente de Satã? E pelo menos ter diversão que, sendo temente a Deus, é negada a você. Sem cada um desses medos indiscriminados, os religiosos não teriam nada como manejar poderosamente seus seguidores. Então, enfim, gente, o inferno católico e protestante são lugares de eterna punição. Entretanto, os católicos também acreditavam que um purgatório onde todas as almas vão por um tempo e um limbo onde as almas sem batismo vão. O inferno budista está dividido em 8 seções. Os primeiros 7 podem ser espiados à descrição eclesiástica do inferno. É um lugar horrível de fogo e tormento. No inferno de Dante, nos climas nórdicos, foi conceituado como uma região muito gelada, um refrigerador gigante.
A maior parte dos satanistas não aceita Satã como um ser astromórfico, com cascos fendidos e uma cauda barbada e chifres. Ele simplesmente representa a força da natureza. Satã, como um deus dermilgo, salvador, pessoal, ou quer que você chame, foi inventado pelos fundadores de cada religião de face da terra, para o único propósito para presidir no começo ao fim todas as denominações, atividades, situações pecaminosas aqui na terra. Consequentemente, qualquer coisa é resultado da gratificação física e mental foi definida como evil, desde modo assessorando uma existência de culpa injustificada para todos. O amor e o ódio. O satanismo representa a bondade com quem merece, e ao invés do amor e despedição aos ingratos. Eu vou ficando por aqui, gente, no vídeo de hoje. Depois eu faço a parte 3 aqui nesse vídeo, para vocês saberem mais um pouquinho sobre a Bíblia do Satã, do Atom LaVey, tá certo? Até o próximo vídeo.